A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita, Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos da Rádio Clube. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Kate. Tudo de bom para você. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. E vamos estudar sobre livre-arbítrio e fatalidade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Age e verás. Procuras a paz, queres felicidade. Recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e fazê-los felizes, tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre livre-arbítrio e fatalidade. O Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divinas. A fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes no plano espiritual. Muitas vezes as pessoas confundem, uma fatalidade, mas isso talvez tenha sido já preparado lá no plano espiritual. Olha, durante a sua permanência na Terra vai acontecer essas fatalidades. Então o espírito lá aceita as provas a ser enfrentada, muitas vezes escolhida por ele próprio. Essas escolhas refletem sempre a necessidade de progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio ou replanejadas em se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptado às circunstâncias e aos resultados esperados. É por essa razão que os espíritos superiores afirmam: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deves aparecer e desaparecer deste mundo. Afastada nessa situação a hipótese do suicídio, essa aí não entra, porque nós não temos o direito de tirar a própria vida. Isso é assassinato, do próprio corpo. E
É uma ilusão muito grande, porque você vai sair do corpo, mas não vai sair da vida. É bom que saiba. E não queira imaginar como é, você que não tem conhecimento ainda, sobre a vida do suicida no mundo espiritual. Ele vai ser recolhido lá para o Vale dos Suicidas. Lá sim haverá prantos e ranger de dentes. Sofrimento atroz. Muitas vezes o espírito fica vendo a cena última do momento fatal. Nosso querido irmão Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, escritor português que abreviou sua vida atirando no ouvido. Está na Memória do Suicida, psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira. E ele narra que o ouvido direito sangrava o tempo todo, não parava. Ele não tinha noção mais de tempo. E ele toda hora ouvia: suicida, covarde, assassino. Então não queira imaginar o que é isso. Porém é oportuno destacar que pelo fato de ser infalível a hora da morte, não se deve deduzir que sejam inúteis as preocupações para evitá-la. O fato de o homem pressentir que a sua vida corre perigo constitui um aviso dos bons espíritos para que se desvie do mal e reprograme seus atos. Está também na lei de conservação, isso é natural. Nós preservamos instintivamente pela nossa segurança. Existem pessoas que parecem ser perseguidas por uma fatalidade, independentemente da maneira como procedem. Neste caso, são provas que, escolhidas anteriormente, aconteceriam de qualquer forma. No entanto, devemos considerar a hipótese de que tais provações refletem apenas as consequências de faltas cometidas em razão de atos impensados na atual existência. Algumas são problemas de outrora, mas grande parte da nossa vida e dos problemas que enfrentamos está na atual existência. Muitas vezes nós falamos, é um karma, é um problema que eu tenho que resolver que vem do ontem. Nem sempre. Grande parte dos nossos problemas são causados por nós na atual existência. A pessoa não segue porque deve seguir as coisas corretas, obviamente, todo aquele que vai de encontro às leis divinas, ele vai responder por elas, certamente. Os atos praticados contra a lei de liberdade, própria ou alheia, nos conduzem à questão do livre-arbítrio. Assim, resumida, o homem não é fatalmente levado ao mal. Aos atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Não, ninguém vem para cá para sofrer, para matar, para se matar, não é nada disso. São escolhas que o Espírito resolve aqui com seu livre-arbítrio. Ele pode, por provas e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, pelo meio onde se ache colocado, que pela circunstância que sobrevenha, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então a escolha é sempre do espírito. Os espíritos inferiores, aqueles obsessores, eles podem até tentar nos induzir, desde que eu permita essa influência. Se eu não permitir, não adianta, ele vai perder tempo. Portanto, eles não perdem tempo. Por exemplo, se você não é fumante, está livre do tabagismo, o espírito não vai perder tempo de ficar ali te intuindo para fumar. Se a pessoa já se livrou do álcool em encarnações passadas, veio nessa existência sem nenhuma vontade de beber, o espírito obsessor também não vai perder tempo em ficar ali tentando fazer com que ele beba. Aonde que ele vai? Atuar onde ele tem ponto fraco, os pontos fracos. Ele tem problema no sexo, por exemplo. Vai atuar ali. Ou se ele tem problema no alcoolismo, também vai atuar no alcoolismo, no tabagismo, enfim, nos problemas de regramento que o espírito possui. Mas ele nunca vai perder tempo com aquilo que o espírito já venceu. Não, porque ele vai ficar lá intuindo e a pessoa está em outro nível, não vai receber as informações negativas. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir os arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Então, isso aí vai depender da escolha nossa enquanto encarnados. Cabe à educação combater essas más tendências. Devemos ressaltar que, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. É o caso dos irracionais. Eles desencarnam, mas lá na espiritualidade, na erraticidade,
eles não têm que pagar nada, que expiar nada, até porque eles não têm essa consciência que temos de escolhas. Eles têm sim um instinto de preservação, mas é rudimentar ainda a sua inteligência. Portanto, eles não têm livre-arbítrio. Por não possuir livre-arbítrio, não está sob julgo. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Tem pessoas, inclusive, que assassinam e que depois dão um depoimento de que ele foi possuído por uma força maligna. Olha, é um desequilibrado mentalmente e espiritualmente, e que sim, cedeu, obviamente, às informações do plano espiritual, de espíritos vingativos, mas ele se coloca nessa condição. Porque nenhum espírito obsessor, violento, vai conseguir, por exemplo, induzir que uma pessoa calma e tranquila parta para a briga. Não vai. Ele não consegue, uma vez que nós temos o direito de escolha. O homem possui o suficiente livre-arbítrio para tomar decisões. E se ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Dizendo que a carne é fraca, tem esse dito até hoje, né, usado. O homem comete equívocos na área sexual porque a carne é fraca. A carne fraca é coisa nenhuma. O espírito é que é fraco, que é desequilibrado. Não é o corpo que tem. Na verdade, o espírito que comanda o corpo. Então, o seu espírito é fraco, é desequilibrado. Não é o seu corpo. O corpo é o reflexo, né, de um espírito, muitas vezes, em desequilíbrio. Carne fraca não, é espírito fraco. Vamos mudar esse conceito. É muito bem lembrado, né, Pedrosa? É tão fácil, todos os dias, diante das dificuldades e diante das questões que nós precisamos conviver no dia a dia, colocarmos a responsabilidade que nos cabe na mão de outra pessoa. Colocar a nossa responsabilidade em situações como se a gente pudesse entrar no lugar de vítima mesmo, né? Porque quando a gente entra no lugar de vítima, a gente tira das nossas costas o peso da responsabilidade. E sabemos aqui, estudando o Espiritismo, o quanto somos responsáveis por tudo que nos acontece. Quando a gente fala lei de causa e efeito, ação e reação, fatalidades, podemos chamar a nossa atenção e puxar as nossas orelhas, porque todos os dias, quando nós acordamos, nós temos o livre-arbítrio, que é o que estamos discutindo aqui hoje, de decidir que caminho nós seguiremos naquele dia. Se vocês lembrarem do filme da Alice no País das Maravilhas, tem um determinado momento, na verdade, a Alice pergunta qual caminho ela deve seguir. E se não me engano, o coelho pergunta de volta, para onde você deseja ir? Porque se você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Daí temos a importância de sabermos e de estarmos focados naquele caminho que nós desejamos seguir. Não reconhece-se o bom espírita pela sua melhora todos os dias, por cada dia ele tentar novamente ser uma pessoa melhor? Então, todos os dias, através da lei do livre-arbítrio e das possibilidades de decisões, decidirmos qual caminho nós devemos seguir. E quantas vezes nós caímos nos buracos porque nós queremos. E muitas vezes ainda dizemos assim, deixa para a próxima encarnação, na próxima eu resolvo. Não! Quanto mais você jogar para frente, mais haverá sofrimento. Porque uma prova que hoje você faz de uma forma dificultosa, lá na frente, você vai passar pela mesma prova com dificuldade e meia. Então é melhor resolver de uma vez. Então todos os dias eu tenho a possibilidade e a oportunidade de decidir se eu vou sucumbir às minhas sombras ou se eu vou alimentar a minha luz. Está tudo nas minhas mãos.
Essa teoria da causa determinante dos nossos atos resulta com a evidência de todo o ensino que os Espíritos nos têm dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. A gente não ouvia dizer antigamente o seguinte: cachorro só entra na igreja porque a porta está aberta? O obsessor, o mal, só adentra os nossos corações porque nós abrimos a porta. E não podemos esquecer que essa porta só se abre pelo lado de dentro. Então, se estamos permitindo com que o mal faça morada em nossos corações, pode ter certeza que quem abriu a porta fomos nós mesmos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão, independentemente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Ou seja, escolhe o caminho que deseja seguir. Então, se nós sabemos o caminho que nós desejamos seguir, basta segui-lo com determinação, com fé, com coragem, com força, mesmo tropeçando, levantando, limpando os joelhos e seguindo adiante. Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sobre o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então, o nosso corpo, ele só reveste o nosso espírito, não é mesmo? Então, as falhas já vêm conosco, já está lá, carimbada no nosso espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A justiça e a bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Lembra aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo, que quando nós o alimentamos, eles crescem e crescem e crescem e vão tomando conta da nossa mente, do nosso imaginário, do nosso dia, até a pessoa virar e falar: nada dá certo para mim, tudo que eu tento dá errado, todos os ventos sopram contra a minha direção. Mas o que eu estou alimentando dentro de mim? Os bons pensamentos ou os maus pensamentos? Porque tudo que eu alimento ganha força. Como eu já disse em programas anteriores, é o lobo bom e o lobo mau. Vence o lobo que for melhor alimentado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber definitivamente que nenhuma boa ação se perde pelo caminho.
Nenhuma boa ação que é feita lá no fundo da alma, em detrimento do bem do outro e até de si mesmo, ela se perde. Deus tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Toda a espiritualidade nos observa todos os dias, a todos os momentos, inclusive quando estamos sós. Porque quando estamos sós, a gente acha que ninguém está olhando. Inocentes, né? Não estão olhando nenhum encarnado, mas nuvem de irmãos desencarnados nos olham. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dessa. Porque em todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. A expiação é assim, a manifestação da lei de causa e efeito em decorrência de faltas anteriormente cometidos. Dessa forma, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. Aí a gente vem naquela velha conhecida: ninguém é obrigado a plantar, mas todos somos obrigados a colher. E se eu planto morangos, eu colho morangos. Se eu planto abacaxi, não terá como colher morango. Não podemos esquecer, né, desse ensinamento. O fato de haver uma relação de causalidade nos problemas, doenças, dores que enfrentamos, consequências das nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem em nosso comportamento na vida atual. Então, muitas coisas que nós passamos são efeitos do que estamos vivendo e fazendo agora, nessa encarnação. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes do mau uso, quando usamos mal o corpo e lhe provocamos estragos. Nós não nascemos perfeitos? Com o nosso corpo todo funcionando perfeitamente? Mas o sedentarismo, a má alimentação, os maus hábitos, os maus pensamentos vão danificando a nossa máquina corporal e nos adoecendo. Isso acontece particularmente com vícios e indisciplinas que geram graves problemas de saúde. Por essa razão, ensina os espíritos superiores de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm uma causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim, se explicam as misérias e vicissitudes da vida mundana, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado. Então isso faz com que nós não possamos abdicar das nossas responsabilidades. Porque tudo que falamos até agora nos trouxe exatamente para esse lugar. O livre-arbítrio é uma causa regida pelas nossas responsabilidades, pelas nossas decisões
e pelo caminho que desejamos trilhar e aonde desejamos chegar. Muito bem, Kate, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração. Caminhos para a felicidade. Muitas são as diretrizes que indicam caminhos para se encontrar a felicidade. Muitas sugestões e conselhos já foram dados para os que procuram pela felicidade. Essas iniciativas são positivas quando nascidas do desejo sincero de ajudar. E são necessárias porque cada pessoa poderá seguir pela rota que mais lhe seja favorável e que esteja de acordo com suas forças e entendimento. Os caminhos para a felicidade são muitos. Uns são mais curtos e mais íngremes e exigem mais esforço e renúncias. Outros são mais longos e mais planos, mas todos conduzem ao mesmo fim. A felicidade é, sem dúvida, uma construção diária que mais se efetiva quanto mais a ela nos dedicamos. Quanto mais conscientes dos passos que nos levarão ao seu encontro, mais perto dela estaremos. Mas enquanto não conseguimos conquistar a felicidade suprema, podemos ir preparando o caminho com algumas atitudes fáceis e lúcidas nos passos de cada dia. Eis algumas dicas. Use expressões meigas e cobertas de ternura. As energias afáveis favorecem uma atmosfera de paz no coração que as exercita. Busque a visão otimista sobre as pessoas. Enxergue o lado bom que todos nós possuímos. Pequenos gestos de bondade por dia alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sedimentando os nobres e elevados sentimentos. Silencie diante das críticas às atitudes infelizes do próximo. Somos nós mendigos do entendimento alheio ante nossos equívocos repetidos. Aprenda a deixar fluir a compaixão quando a dor espelhar-se na alma do próximo. Condicionará desta forma as próprias forças no caminho da caridade, irradiando o calor da fraternidade por onde passar. Sorria, ainda que esteja atravessando difíceis momentos na terra. O sorriso gera simpatias e afasta invernos escuros, permitindo o brilho do sol da esperança para você e para tantos que atravessam em seu caminho. Mantenha a calma em qualquer situação. Quem confia em Deus e está convicto de sua providência infalível, sabe que os recursos necessários chegarão tanto mais rápido e precisos quanto estivermos em posição positiva na vida. Tolere o mais que possa. Perdoe sempre. Leve paz onde houver dissensões. Quem semeia brisas suaves não enfrentará os tufões da agonia em estradas futuras. Conceda ao irmão do caminho a gentileza de sua sincera alegria pelas conquistas dele. Demonstre desprendimento natural. Prossiga leve com as aspirações elevadas. A cada dia, coloque-se como um instrumento de construção, ciente de que Deus nos favorece com a bênção do serviço, para que sua presença seja sentida no mundo por nosso intermédio. Você, e somente você, é responsável pela sua felicidade ou por sua desdita. Seu caminho para a felicidade só pode ser construído por você, mais ninguém. Se hoje você encontra em seu caminho pedras e espinhos, é porque houve um tempo em que você se descuidou do seu jardim. Por isso, é importante não perder mais tempo. Selecione a boa semente e comece agora a reflorir seu caminho para que possa encontrar logo mais o perfume agradável da boa semeadura. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem quer que seja, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a nossa simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições
a marchar para frente sem contar os obstáculos e ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ouvir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimentos. Meus queridos irmãos, no Evangelho de Jesus tudo é gratuito. Que possamos ofertar o melhor para os nossos irmãos. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Muito obrigada, Pedrosa, mais uma vez pelo estudo de hoje, a todos os ouvintes da Rádio Clube, todos os ouvintes que nos ouvirão depois no YouTube. E mais uma vez, como em todo o programa, deixe suas mensagens, seus recados, suas dicas, suas críticas, para que o programa esteja cada vez melhor. Muito obrigada. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.